Olha, semana passada um paciente de 32 anos chegou no meu consultório com o pênis roxo, inchado e com dor intensa. Ele mal conseguia andar. Quando perguntei o que tinha acontecido, ele confessou constrangido: Doutora, eu estava fazendo uns exercícios que vi no YouTube. Diziam que ia aumentar o tamanho. Fiz durante 3 semanas todo dia e de repente senti um estalo e uma dor horrível. O diagnóstico? Ruptura de vasos sanguíneos e início de doença de Peyronie, que pode causar curvatura permanente e até disfunção erétil. E olha, ele não é o primeiro. Essa prática está viralizando, mas quase ninguém fala dos riscos reais. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar a verdade científica sobre o que acontece quando você tenta malhar o pênis. Eu sou a doutora Fernanda Arruda, urologista com mais de 12 anos de experiência. E preciso ser direta. O que você vai ouvir pode te decepcionar se esperava uma técnica mágica, mas pode te salvar de lesão grave. A prática mais popular se chama jelqing, um movimento de ordenha no pênis semi-ereto, com pressão da base até a glande, repetidamente. Tem também exercícios de alongamento, onde você puxa o pênis flácido em diferentes direções, às vezes usando pesos. As promessas são sedutoras. Ganhe 3 centímetros em 6 meses. Ereções mais firmes. E muitos homens, inseguros com o próprio corpo, acabam tentando. Mas a verdade, essas práticas não têm validação científica e apresentam riscos reais de lesão permanente. Têm origem em culturas antigas, sem comprovação médica, e ressurgiram na internet com milhões de visualizações. Os defensores dizem: funciona, só precisa disciplina, comparando com musculação. Mas a ciência diz o oposto. Não existe estudo sério que comprove aumento permanente. Os relatos de sucesso são anedóticos, temporários, edema, inchaço ou fotos manipuladas. Por que virou tendência? Porque mexe com insegurança profunda sobre tamanho, numa cultura que supervaloriza centímetros e bombardeia homens com pornografia irrealista. Me conta nos comentários. Você já ouviu falar desses exercícios? Conhece alguém que tentou? Então vamos começar do básico. O que exatamente é essa prática de malhar o pênis que está viralizando na internet? A técnica mais popular se chama jelqing. É um termo que vem do árabe e significa basicamente ordenhar. O exercício consiste em fazer um movimento de ordenha no pênis semi-ereto, usando as mãos em formato de anel, polegar e indicador, indo da base até a glande, com pressão, repetidamente. A ideia, segundo os defensores, é que esse movimento forçaria o sangue para os tecidos do pênis, causando microtraumas que, ao cicatrizar, aumentariam o tamanho. É tipo o conceito de hipertrofia muscular aplicado ao pênis. Além do jelqing, tem também os exercícios de alongamento, onde você puxa o pênis flácido em diferentes direções, para frente e para cima, para os lados, por períodos prolongados, às vezes usando pesos ou dispositivos de tração. E tem ainda os exercícios de Kegel reverso, que alguns defendem, e esses, diferente dos outros, têm alguma base, mas vamos falar disso depois. De onde vem isso? Essas práticas têm origem em culturas antigas, especialmente do Oriente Médio e da Ásia, onde eram passadas de geração em geração sem nenhuma validação médica ou científica. Era basicamente tradição oral, sem estudos, sem acompanhamento, sem dados. Com a internet, especialmente fóruns e redes sociais, essas técnicas ressurgiram e ganharam força. Hoje tem canais no YouTube com milhões de visualizações, cursos pagos, comunidades inteiras dedicadas a isso. O que prometem? As promessas são sempre as mesmas. Aumento de 2 a 5 centímetros no comprimento. Aumento na circunferência. Grossura. Ereções mais firmes e duradouras. Maior controle ejaculatório. Melhora na aparência. E olha, as promessas são acompanhadas de depoimentos, de pessoas que dizem ter tido sucesso, fotos de antes e depois, muitas vezes manipuladas ou com ângulos diferentes, e uma linguagem que apela para a insegurança masculina. Os defensores argumentam que funciona sim, só precisa ter disciplina e fazer direito. Eles comparam com musculação. Ninguém cresce músculo sem esforço, com o pênis é igual. Mas a ciência diz algo completamente diferente. Não existe estudo científico sério, publicado em revista médica respeitável, que comprove aumento permanente de tamanho com essas técnicas. Nenhum. Os poucos relatos de sucesso que existem são anedóticos, sem controle científico, sem acompanhamento médico. E muitas vezes o aumento relatado é temporário. Edema, inchaço,
ou resultado de ângulos diferentes nas fotos. Por que virou tendência? Porque mexe com uma insegurança profunda de muitos homens: o tamanho do pênis. Vivemos numa cultura que supervaloriza tamanho, que associa masculinidade a centímetros, que bombardeia os homens com imagens irreais da pornografia. E quando alguém promete uma solução natural, sem cirurgia, sem remédios, em casa, é muito fácil cair na tentação. Principalmente homens mais jovens, que ainda estão formando a imagem corporal. Mas olha, antes de você considerar qualquer uma dessas práticas, você precisa entender uma coisa fundamental sobre a anatomia do pênis. E é exatamente isso que vamos ver agora. Me conta, você já foi tentado a experimentar alguma dessas técnicas? Ou conhece alguém que experimentou? Comenta aí. Agora vem a parte mais importante para você entender por que o conceito de malhar o pênis é fundamentalmente falho. E isso tem a ver com a anatomia básica. O pênis não é músculo. Deixa eu repetir porque isso é crucial. O pênis não é feito de músculo esquelético como o bíceps, o peitoral ou a coxa. Ele é composto principalmente de tecido erétil, que funciona de forma completamente diferente. Vamos à anatomia simplificada. O pênis tem 3 estruturas principais. 2 corpos cavernosos, são tipo esponjas cilíndricas que correm lado a lado ao longo do pênis. São cheias de pequenos espaços vasculares. Um corpo esponjoso. Fica na parte de baixo e envolve a uretra, canal da urina. Glande. A cabeça do pênis, que é a parte expandida do corpo esponjoso. Tudo isso é envolvido por uma camada de tecido fibroso resistente chamada túnica albugínea e coberto por pele. Como funciona a ereção? Quando você se excita sexualmente, o cérebro manda sinais que causam relaxamento das artérias que levam sangue para o pênis. Sangue enche os espaços dos corpos cavernosos rapidamente. Ao mesmo tempo, as veias que drenam o sangue são comprimidas, impedindo que o sangue saia. Resultado: o pênis enche de sangue, fica rígido e você tem uma ereção. É um processo vascular, de vasos sanguíneos, não muscular. Por que o conceito de malhar não se aplica? Músculo cresce por hipertrofia. Você causa microlesões nas fibras musculares através de exercício resistido. Elas se recuperam e ficam maiores e mais fortes. Isso funciona porque músculo tem alta capacidade de regeneração e crescimento. Mas tecido erétil não funciona assim. Quando você causa trauma, micro ou macro no tecido erétil, ele não cresce mais forte. Ele cicatriza. E cicatriz no tecido erétil é péssima notícia. Cicatrizes no pênis podem causar curvatura, doença de Peyronie, perda de elasticidade, dificuldade de ereção, dor durante a ereção, redução de tamanho. Sim, o contrário do que você quer. Então, quando você faz jelqing ou alongamento forçado, você não está treinando o pênis para crescer. Você está potencialmente causando microtraumas que podem levar a fibrose, cicatrização e problemas sérios. Existe algum músculo no pênis que pode ser exercitado? Sim. E aqui está a parte que realmente funciona: os músculos do assoalho pélvico. Esses são músculos reais, localizados na base do pênis que você pode e deve exercitar. Os músculos principais são: músculo bulbo esponjoso. Envolve a base do pênis e ajuda na ereção e ejaculação. Músculo isquiocavernoso. Ajuda a manter a rigidez da ereção. Esses músculos, sim, respondem a exercício, Kegel masculino. E sim, melhoram função erétil quando fortalecidos. Mas eles não aumentam o tamanho do pênis, eles melhoram a qualidade da ereção. Resumindo, o pênis não é músculo, é tecido erétil vascular. Você não pode malhá-lo para crescer. O que você pode fazer é fortalecer os músculos ao redor, assoalho pélvico, e melhorar a circulação geral, exercício cardiovascular. E isso sim melhora a função erétil. Forçar, puxar, espremer o pênis não cria crescimento, cria risco de lesão. Você sabia que o pênis não é músculo? Essa informação mudou sua perspectiva sobre esses exercícios? Me conta nos comentários. Agora que você entende a anatomia, deixa eu te mostrar os riscos reais e documentados dessas práticas. Agora vamos falar dos riscos reais, documentados, que eu já vi na prática clínica e que estão descritos na literatura médica. Porque, olha, não é teoria, são complicações concretas que acontecem com homens que tentam esses exercícios. Risco Mardura 1. Ruptura de vasos sanguíneos e hematomas. O pênis tem uma rede complexa de vasos sanguíneos delicados. Quando você aplica pressão excessiva ou movimentos forçados repetitivos, como no jelqing,
você pode romper esses vasos. Resultado: hematomas, manchas roxas ou pretas, acúmulo de sangue nos tecidos, dor intensa, inchaço. Em casos graves, pode haver sangramento interno significativo. Aquele meu paciente de 32 anos que eu mencionei no início? Era exatamente isso. Ele rompeu vasos e ficou com o pênis roxo e inchado. Levou semanas para se recuperar, com anti-inflamatórios e repouso total. Risco: número 2. Doença de Peyronie, curvatura e cicatrizes. Essa é uma das complicações mais sérias e mais comuns. Quando você causa trauma repetitivo ao tecido erétil, o corpo forma tecido cicatricial, fibrose, como resposta. Esse tecido cicatricial não é elástico como o tecido normal. Ele forma placas duras dentro do pênis, e quando você tem uma ereção, essas áreas não se expandem como o resto. Resultado: o pênis fica torto, curvado. A doença de Peyronie causa curvatura que pode ser leve ou severa, às vezes impossibilitando penetração, dor durante ereção, dificuldade de ereção, redução no tamanho. Sim, você pode perder tamanho. Impacto psicológico enorme. E olha, tratamento para Peyronie é complicado, caro, e nem sempre resolve completamente. Pode envolver medicamentos, injeções, até cirurgia em casos graves. Risco número 3. Disfunção erétil causada por trauma. Quando você machuca os vasos sanguíneos, os nervos ou o tecido erétil, você pode desenvolver disfunção erétil. É o oposto do que você estava buscando. Isso acontece porque o tecido danificado não consegue mais encher de sangue adequadamente, ou porque os nervos responsáveis pela ereção foram lesionados. Eu já atendi pacientes jovens, na casa dos 20 e 30 anos, que desenvolveram disfunção erétil por causa desses exercícios. Jovens que antes tinham ereções perfeitas e agora precisam de medicamento ou enfrentam dificuldades crônicas. Risco número 4. Priapismo. Ereção prolongada perigosa. Priapismo é uma ereção que dura mais de 4 horas e não responde a estímulo sexual. É uma emergência médica. Alguns exercícios de malhar o pênis, especialmente quando combinados com dispositivos de constrição ou substâncias, podem causar priapismo. Se não tratado rapidamente, priapismo causa dano permanente ao tecido erétil porque o sangue parado ali fica sem oxigênio, e tecido sem oxigênio morre. Resultado: disfunção erétil permanente, necrose tecidual, em casos extremos, até amputação. Risco número 5. Perda de sensibilidade, dano neural. O pênis é ricamente inervado, especialmente a glande. Quando você aplica pressão excessiva, puxa, torce, você pode danificar nervos superficiais. Resultado: perda de sensibilidade, formigamento, dormência. Em alguns casos, a sensibilidade não volta completamente. Imagina, você fez os exercícios para melhorar a vida sexual e acabou perdendo parte do prazer porque danificou os nervos. Casos reais que eu já atendi. Além daquele paciente de 32 anos, um jovem de 26 anos com curvatura de 45 graus por Peyronie, induzida por Jelking. Um homem de 38 que perdeu sensibilidade na glande após usar dispositivo de tração. Um paciente de 29 com disfunção erétil que precisou começar a usar medicamento depois de 6 meses, fazendo exercícios de alongamento. Todos eles vinham para o consultório arrependidos, frustrados e enfrentando consequências que poderiam ter sido evitadas. Me conta, você conhecia esses riscos antes de assistir esse vídeo? Muda sua perspectiva sobre tentar esses exercícios? Comenta aí. Então, meu amigo, a gente chegou até aqui, e eu espero que você tenha absorvido a mensagem principal desse vídeo. Malhar o pênis, risco alto, benefício zero comprovado. Vamos recapitular rapidinho. O pênis não é músculo, é tecido erétil vascular, Jelking e exercícios de alongamento. Não tem validação científica. Riscos reais, ruptura vascular, Peyronie, disfunção erétil, priapismo, perda de sensibilidade. Sociedades médicas não recomendam essas práticas. Resultados relatados são temporários, edema ou não verificáveis. Alternativas seguras existem e funcionam. Exercícios de Kegel, comprovados cientificamente. Exercício cardiovascular. Melhora. Circulação. Perda de peso, se necessário. Controle de ansiedade. Alimentação estratégica.
Tratamento médico quando indicado. A insegurança com tamanho geralmente não reflete realidade. Satisfação sexual depende muito mais de conexão e técnica que de centímetros. Sinais de que você machucou o pênis. Procure ajuda urgente. Se você tentou esses exercícios e apresenta qualquer um desses sintomas, procura um urologista imediatamente. Dor persistente, mais de 2-3 dias, hematomas ou manchas. Roxas pretas. Inchaço significativo que não melhora. Sangramento ou sangue na urina. Sêmen. Curvatura nova que não existia antes. Nódulos ou áreas endurecidas. Dificuldade de ereção que surgiu após os exercícios. Perda de sensibilidade. Ereção que dura mais de 4 horas. Priapismo. Emergência. Não espera para ver se passa. Quanto mais cedo você procura ajuda, melhor o prognóstico. Quando procurar urologista, mesmo sem lesão? Se você tem disfunção erétil persistente, insatisfação significativa com função sexual, preocupação real com tamanho, para avaliação objetiva, ejaculação precoce que te incomoda, dor durante ereção ou ato sexual, curvatura que dificulta a penetração, marca uma consulta. Sem vergonha. A gente lida com isso todo dia. Olha, eu entendo perfeitamente as inseguranças masculinas. Entendo a pressão social, a influência da pornografia, o desejo de ser melhor, de impressionar, de ter confiança. Mas a verdade é essa. Seu corpo não é defeituoso. Você não precisa de exercícios arriscados, de promessas milagrosas da internet, de produtos duvidosos. O que você precisa é informação de qualidade que você acabou de receber. Aceitação do seu corpo como ele é. Processo, eu sei. Foco em saúde real, não em centímetros. Buscar ajuda profissional se houver problemas reais de função. Aquele meu paciente de 32 anos que começou esse vídeo. Ele se recuperou fisicamente, mas me disse que o arrependimento ainda dói. Doutora, se eu tivesse visto um vídeo como esse antes, nunca teria tentado. Por isso eu gravei esse vídeo. Para que você não seja mais uma estatística de lesão evitável. Agora eu quero ouvir você. Me conta nos comentários. Você já tentou esses exercícios? Conhece alguém que tentou? Esse vídeo mudou sua perspectiva? Tem dúvidas que eu não respondi? Eu leio todos os comentários e respondo pessoalmente. E se esse vídeo te ajudou, se te salvou de um erro grave, ou se você acha que pode ajudar outros homens, deixa aquele like e compartilha. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdo sobre saúde masculina, sempre com ciência, sempre com honestidade, sempre sem julgamento. E olha, se você está enfrentando disfunção erétil, ejaculação precoce, ou qualquer outra questão de saúde sexual, procura um urologista. A gente está aqui para ajudar, sem constrangimento, sem julgamento. Cuida de você, respeita seu corpo e lembra, você já é suficiente do jeito que é. Um abraço enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E por favor, não tenta malhar o pênis. Ele não é músculo e você pode se arrepender para sempre.